Uma casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Bplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. O link tá aqui na descrição, tá? Não perde tempo, vem se divertir junto comigo aqui na Bplay Paraná. Rapaziada, vocês sabem que eu tenho o costume de rever jogos, né? Eu gosto de rever jogos. Eu acho que você acaba tendo outra percepção sobre a partida. E não só sobre jogos. Gosto de rever filmes, gosto de rever séries. E revendo alguns jogos do Atlético, principalmente nesse final de semana, você pega, vejo um trechinho, dou uma refletida. Eu acho que eu entendi bem o grande problema que o Atlético tem taticamente. Que é mais ou menos esse aqui. Para pra pensar como foi o gol contra o Paysandu. O primeiro gol contra o Paysandu. O Atlético se juntando pelo lado, a bola sai aqui, passa por aqui, o lateral em profundidade cruza pro Kardec. Não, esse é do... É o Kardec baixa, aí o Palácio, o Velasco cruza, mas enfim, jogada totalmente pela lateral. Aí o segundo gol contra o Paysandu, jogada totalmente pela lateral. Aí o primeiro gol contra o Criciúma, jogada totalmente pelo lado direito, sabe? Aí, deixa eu pensar outro gol. Enfim, o gol contra o CRB, jogada totalmente pelo lado esquerdo, o gol do Renan Peixoto, sabe? Eu nem lembro como foi o primeiro gol contra o CRB. Ah, o primeiro gol contra o CRB, cruzamento jogado pelo lado. Aí você tem aqui o gol contra o Novo Horizontino, jogada pelo lado. Então, assim, é um Atlético muito forte pelos lados do campo. É um Atlético muito eficiente por essa zona aqui de lado do campo, desse corredor externo. Tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Acho que o lado esquerdo acaba sendo um pouquinho mais eficiente porque tem mais talento, mas beleza. E por que a gente tem um lado funcionando mais do que o centro? Porque a gente tenta fazer esses malditos triângulos posicionais. O jogo do Barbieri, ele busca preencher muito mais o lado do campo do que o centro. Então, assim, Filipinho e Zapelli, que são esses jogadores mais avançados do meio campo, eles são muito mais responsáveis por tentar esse passe em profundidade, ou essa infiltração, enfim, do que exatamente reter a bola no meio campo. Sabe? O jogo do Atlético passa pouco por essa zona. O jogo do Atlético passa muito pelo lado. E quando você tem o jogo pelo lado e de certa forma acontecendo, você não vai reter posse de bola de jeito nenhum. Contra o CRB, com a entrada do Esquivel, a gente teve até esse passe entre Esquivel e Isaac acontecendo de maneira mais natural, que permitia que o Zapelli ficasse mais na faixa central. O próprio Filipinho, quando ele chega mais avançado e vai trabalhar com a bola, ele tenta vir pro lado para trabalhar com ponta, trabalhar com lateral. Então, assim, o nosso meio, ele é sempre muitíssimo esvaziado. O nosso meio, ele, assim, beleza, você quer jogar com pontas, sem problema nenhum. Mas você tenta fazer esse funcionamento acontecer nesse sentido, de lateral para ponta, de volante para ponta, até desse meio campo para ponta. Mas a zona central não pode estar desprotegida, gente. A zona central não pode estar esvaziada. Aí o pessoal fala, mas o Zapelli não chama a responsabilidade. É óbvio que o Zapelli não vai chamar a responsabilidade. O meio campo tá vazio. É um jogador de diálogo, é um jogador de trabalhar bola. É um jogador de ter, assim, conexões. Então, assim, é um cenário que eu me preocupo, cara. É um cenário que eu me preocupo. Ah, Thiago, como assim você se preocupa? Eu me preocupo. Porque no final das contas a gente tá falando de um contexto que o nosso meio-campo poderia estar falando mais alto pelo talento que tem ali. Aí a gente bota a culpa, é o Raul, é o Falcão, é o Filipinho. Não. É um setor que, muito pelo contrário, era para ter mais gente. Se você pegar os melhores momentos que o Atlético teve na temporada, não foi quando esse setor estava vazio, muito pelo contrário. Foi quando o Velasco saiu da ponta e foi fazer superioridade numérica na zona central, tabelando com o Zapelli, trabalhando com o Zapelli. No final das contas, quando o Atlético mais rendeu, foi nesse contexto.
Então, assim, é ótimo você ter essas triangulações pelo lado. São mecanismos ofensivos que estão trazendo retorno para o Atlético. São mecanismos ofensivos que eu acho que a gente precisa continuar trabalhando. São mecanismos ofensivos que eu acho que a gente precisa continuar tendo ali na nossa caixinha de ferramentas. Mas a bola precisa passar pelo meio campo. A bola precisa passar mais por Zapelli, principalmente. Que é esse cara que organiza o time. Mas o Zapelli não pode estar sozinho. O Filipinho é esse cara mais avançado, tem que se aproximar. O próprio ponta tá ali pra gerar amplitude, beleza. O lateral vem um pouquinho mais pra faixa central, pra gerar a linha de passe. O volante, o cabeça de área, pode se aproximar. Então, assim, a gente precisa fazer que esse bloco central tenha equilíbrio com o bloco lateral. Porque se você for parar pra pensar, essa maneira de atacar de fora pra dentro, ótimo, ótimo. Mas pensa nos melhores times do mundo. Sei lá, o Bayer Leverkusen, que me vem na cabeça que tem esse esquema com 4 jogadores por dentro, 2 por fora. São 2 jogadores por fora. Hoje o Atlético, quando ataca, na maioria das vezes, tem 6 por fora. Então, assim, o Atlético basicamente bota todo mundo pra construir pelo lado. Isso não vai dar certo nunca, gente. Isso não vai dar certo nunca. Aí eu te pergunto, qual foi o último gol que a gente teve um meio-campo pisando na área pra finalizar? O do Zapelli contra o Paysandu. Mas ele ainda pega a bola na entrada da área ali, vai pro lado diagonal. Porque esses caras, eles estão abertos. Esses caras, eles não estão numa faixa central. Esses caras não estão numa zona onde eles podem ser mais desequilibrantes. Sabe? Ah, mas o João. Porra, velho. Assim, não adianta João Cruz, Juliano, esses caras. Se eles ficarem, assim, escancarando. Nosso meio-campo, cara, é um meio-campo arrombado. A briga. Assim, é complicado defender o Barbieri nesse sentido. Eu volto a dizer, o que ele tá propondo tá dando certo. O grande problema é o que ele tá deixando pra trás. O que, pô, tá ficando pra trás que é realmente o grande X da questão. Então, assim, a gente tendo o meio campo mais povoado, acho que a gente pode fazer essa bola e chegar até com mais qualidade no lado do campo pra, pô, pegar um lateral e esse lateral achar o ponta pra jogada de 1 contra 1. Com o meio campo mais povoado, a gente pode pensar até em dar a bola pra esse ponta pra ultrapassagem do lateral. Eu acho que potencializa o jogo de todo mundo quando você tem o meio campo funcionando. Eu acho que potencializa o jogo de todo mundo quando você tem um meio campo, assim, dominante na partida. Só que o que a gente tá vendo em relação ao Atlético? Os outros times conseguirem ter um meio campo mais eficiente que o nosso. A partida, por exemplo, de Luiz Oyama e Marlon contra a gente, puta, bicho, foi muito melhor que a partida dos nossos volantes. E vocês queriam Luiz Oyama e Marlon como titulares do Atlético hoje? Eu não queria. Não acho que esses jogadores combinam com o nível que o Atlético quer ter. Não combina. Não combina. Então, assim, é pra se preocupar, tá? É pra se preocupar. Nosso meio-campo precisa urgentemente de respostas.